Relatório preliminar do Carter Center destaca a atuação do TSE no combate à desinformação no pleito deste ano. Organização ressaltou respostas do tribunal à avalanche de notícias falsas sobre o sistema eleitoral. O Carter Center, organização não governamental sem fins lucrativos, divulgou nesta sexta-feira, 4, relatório preliminar sobre o segundo turno das eleições gerais de 2022. Em suma, o documento destaca que o pleito ocorreu em um contexto de grande pressão sobre o sistema eleitoral, particularmente devido à disseminação de notícias falsas. Também comenta as respostas que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deu aos conteúdos desinformativos, e salienta o uso da tecnologia e as auditorias do processo eleitoral no país. A missão de observação eleitoral do Carter Center acompanhou o primeiro e o segundo turno das eleições 2022 e ainda emitirá um relatório final sobre o pleito. O foco do grupo foram as questões relacionadas ao funcionamento e à transparência dos sistemas tecnológicos de votação, a desinformação acerca desses programas e ao arcabouço legal que rege o uso dessa tecnologia. O documento elogia a Corte Eleitoral, afirmando que ela mantém completa propriedade de seu sistema e o utiliza de forma bem-sucedida em todas as eleições brasileiras. O relatório ainda destaca a desconfiança que muitos atores tinham sobre o sistema eleitoral e a atuação do TSE com relação ao tema. Segundo o texto, o tribunal ampliou a participação de diversas autoridades no pleito, como quando criou a Comissão de Transparência das Eleições e realizou o projeto piloto com o uso da biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas. Confira o relatório preliminar do Carter Center. Tecnologia da votação. O relatório do Carter Center enfatiza ainda a lisura das eleições brasileiras, com base no vasto conjunto de procedimentos de auditoria no software de votação. Os especialistas destacaram a redução de restrições aos auditores e a incorporação de diferentes times de especialistas de segurança de universidades, que examinam todo o sistema utilizando ferramentas próprias em ambientes próprios, sem limitação temporal, o que, de acordo com o documento, é o mais permissivo até a data. Desinformação. Conforme o relatório preliminar, o ciclo eleitoral brasileiro foi marcado por uma sofisticada rede de desinformação. No primeiro turno, as narrativas dominantes estavam centradas nas falhas do sistema de votação. Já no segundo, o foco mudou para o questionamento da imparcialidade do TSE e as acusações entre os candidatos. Sobre o assunto, o texto ressalta as ações da Corte perante a avalanche de notícias falsas, lembrando que esse é um desafio que se estende para além do Brasil e que deve ser abordado pela sociedade em todo o mundo. Missões de observação eleitoral. O relatório destaca ainda as missões de observação eleitoral, MOES, que atuaram nas eleições 2022, afirmando que elas ajudaram a incrementar a transparência e a compreensão pública acerca dos processos eleitorais, bem como a contribuir para a consolidação da democracia brasileira. A missão da Carter Center iniciou o trabalho em junho, em Brasília, incluindo visitas a Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Os especialistas se reuniram com autoridades eleitorais dos níveis federal e estaduais, partidos políticos, entidades fiscalizadoras e diversas organizações da sociedade civil. As observações eleitorais são uma prática em todo o mundo, realizadas para dar mais transparência ao processo de eleições, a partir da participação de instituições e cidadãos, a fim de sugerir aprimoramentos do sistema. No pleito deste ano, foram credenciadas como MOES Internacional as seguintes instituições: Organização dos Estados Americanos, OEA, Parlamento do Mercosul, Parlasul, Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ROAG-CPLP, Carter Center, União Interamericana de Organismos Eleitorais, UNIORE, International Foundation for Electoral Systems, IFES, Transparência Eleitoral e Rede Mundial de Justiça Eleitoral, RMJE.